Você sabe como uma pequena oficina fundada em 1942 com apenas $200 se tornou uma das líderes em transformação de cobre do Brasil? Descubra agora no mais novo podcast sobre este mercado, o Cobrecast. Sejam todos bem-vindos ao episódio de estreia do Cobrecast, o podcast que nasceu com a proposta de abordar as diferentes facetas do mercado do cobre, o metal que hoje movimenta alguma das maiores transformações da indústria, da tecnologia e da economia mundial a partir da ótica da termomecânica, uma das empresas líderes desse mercado. Eu sou a Bianca Duran. E eu sou o Felipe Guerini. Contextualizando a nossa audiência, a Termomecânica, ou ATM, como a gente gosta de chamar carinhosamente, é uma empresa com mais de 83 anos de história, fundada pelo engenheiro Salvador Arena e classificada entre as maiores indústrias privadas brasileiras. E o primeiro episódio dessa série não poderia falar de outra coisa senão sobre o grande legado de Salvador Arena e da Termomecânica para a indústria da transformação do cobre. A empresa foi fundada em 1942, ainda em São Paulo, e desde então vem sendo uma protagonista na indústria nacional, sendo amplamente reconhecida nos dias de hoje como uma das maiores empresas do Brasil. E no nosso episódio de hoje, nosso episódio de estreia, a gente está com dois convidados aqui muito especiais, dois convidados que fazem parte da história da termomecânica. E o primeiro deles é o Paulo César, nosso diretor comercial. Seja muito bem-vindo, PC. Obrigado, Bianca. Muito obrigado, Bianca, Felipe. E ao Átila também aqui ao meu lado, né? Obrigado. Nosso segundo convidado é o Átila. O Átila Gomes é gerente industrial da termomecânica. Seja bem-vindo, Átila. Muito obrigado, Bianca. Obrigado, Felipe. E a honra estar do lado do Paulo César também nesse episódio de estreia. Muito obrigado. Duas pessoas têm muita história aí, tem muitos anos, décadas, né, de termomecânica. Tem bastante Vai coisa ser uma conversa muito rica, né? para contar pra gente, isso aí. E para começar nosso bate-papo, vamos conhecer melhor eles? Vamos. Queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês, desde lá quando vocês começaram até chegar onde vocês estão hoje. Então... Acho que eu posso deixar o Átila, né? Átila começar, você que é mais velho, né? Pode ser, Paulinho, pode ser. Eu ia dar honra para você, mas tranquilo, né? Minha história é um pouquinho menor do que a sua, né? Mas ela começa bem antes da minha entrada na termomecânica, né? Eu fiz parte da primeira turma do colégio. Olha só. Na época chamava-se Projeto Escola, né? Aí depois virou Colégio Termomecânica, hoje conhecido como Colégio Engenheiro Salvador Arena, na década de 90. Então, faço parte da primeira turma, né? Então, eu não tenho só 25 anos de termomecânica, são 36, porque somados aos 11 do colégio. Então, estou lá desde os 6 anos, é bastante história, né? É muita gratidão. E quando começou era como? Era uma sala de aula? Como que era o comecinho ali? Eu sei que nós vamos falar muito da termomecânica, mas me interessou esse ponto aí. Sim, eram 4 salas de aulas, porque eram 2 turmas de primeiro ano, a qual eu fazia parte, aí uma turma de segundo ano e uma de terceiro. Eram 140 alunos. Caramba. E a escola era localizada ali no Rua de Ramos, ao lado da fábrica. Então era como se fosse uma extensão da fábrica. Uma extensão. Então, Legal. por ali ficou 1 ano. E o Dr. Salvador Arena, ele sabia que ia crescer, o projeto começou pequeno, mas com uma mentalidade muito grande. Aí, 1 ano depois, foi para o local onde hoje é conhecido como o Centro Educacional. Né? Posso fazer até um parênteses, é curioso, porque quando começou lá com essas 4 turmas, né? Que era do lado, é onde hoje é a escola de inglês ali, do lado da padaria. Na Caminho do Mar. O doutor Arena nos chamou e a gente ia nos clientes para pegar as peças que eram fabricadas para fazer em corte, para vocês verem como que era o mecanismo. Entender como funcionava. Como funcionava, exatamente. Por exemplo, o cadeado cortado, né? E aí o doutor pediu para que mostrasse, né, como funcionava o cadeado, né? Isso eu lembro porque na época a gente participou disso. Legal. Olha a sinergia. E aí a gente fez o curso técnico lá também, né? E depois eu fiz engenharia fora, na ocasião ainda não tinha universidade, né? Lá no centro educacional. E já são 25 anos de termomecânica, onde eu pude percorrer por áreas como produção, manutenção, Primeiro emprego, Átila? Primeiro emprego. Caramba. Trabalhei não formalmente fora, né? Eu trabalhei, todo mundo. Instalei som em carro, fui mecânico de carro de corrida, fiz algumas coisas, mas emprego formal é Primeiro foi na TM. E uma curiosidade para contar pra gente, aproveitando, você também já participou além disso, né? Já foi professor, coordenador. Exatamente. Em 2007, logo após a minha formação na engenharia, né? Eu me aventurei a dar aulas, né?
Então, eu entrei, Legal. trabalhei numa outra instituição de ensino, fiquei por 7 anos. E depois a doutora Regina, o professor Valcir conversaram comigo. E eu fui trabalhar no colégio, legal. no curso técnico. Né? Na ocasião, entramos em 3 professores que eram da fábrica. Da fábrica. A gente foi trabalhar lá no colégio. Lá eu fiquei 7 anos. Foi um período assim fantástico. Fiquei 3 anos lecionando, né, nas disciplinas do curso técnico e mecânica. E depois tive a felicidade de liderar, né, de coordenar o curso técnico. Muito bacana. Foi muito bom. E aí, período com o fantástico. conhecimento técnico que você tinha já de formação, de fábrica, deve ter contribuído muito para isso. Demais. E você ganha muito desenvoltura. A sala de aula te dá desenvoltura, Sim. liderar a equipe, né? Porque o pessoal falava assim, o que é mais complicado, o que é mais difícil? Liderar uma equipe de produção, né? De 100, 150 profissionais ou liderar uma sala de aula? Meia dúzia de alunos. É a sala de aula. Dá mais trabalho. A sala de aula dá mais trabalho. Agora o PC é 25 anos também, PC? Mais ou Ou menos. só em vendas, Só em 25 vendas, anos. um Pouquinho pouco mais. mais de 25 em vendas. Falando, antes de trabalhar na TV, eu fui vidraceiro. Olha só. Uau, não sabia Trabalhei- disso. Isso é engraçado isso. Eu lembrei que Bacana. você falou que você instalou som de carro. Eu não tinha essa habilidade, fui ser vidraceiro. Tem que acreditar, não, filho de vidraceiro, né? Não, filho de vidraceiro, não filho. Bacana. Eu entrei na década de 80 na Termecânica, em 82, então já vai para 44 anos de Termecânica. Caramba. Comecei Sim. como office boy. E era curioso, porque na época que eu comecei como office boy, com 14 anos, quem tirava o office boy era o doutor Arena. Então, dava ali 1 ano e meio, 2 anos e meio, o doutor tirava. Era engraçado que, chegando próximo aos 2 anos, eu não via a hora de encontrar o doutor, né? Pra ele te tirar, Pra né? ele Tira tirar daqui. de office boy, porque você podia escolher o setor que você... Olha só, você tinha esse privilégio. de escolher o Escolha, setor. né? Né? Para que setor que você gostaria de ir, né? E você ficava naquela ansiedade de encontrar o patrão para poder ir para esse setor que você escolheu, né? Felizmente, o pessoal me levou para o PCP, olha só, curioso, saindo de office boy, o patrão chegou um dia, falou, olha, para onde você quer ir, né? E aí o pessoal já havia me convidado para o PCP, fui para o PCP, fiquei um período no PCP, 3, 4 anos. Aí logo entrei na faculdade de tecnologia, comecei a fazer faculdade de tecnologia em processo de produção. Engenharia me chamou para trabalhar com eles. Aí eu fiquei mais 3 anos na engenharia. Depois me chamaram também para trabalhar em custos. Aí eu brinco, tá, pessoal? Não vão ficar nervoso comigo, que aí eu não servi para nada, me mandaram para venda. Não é assim que falam, né? Ah, não sei, meu filho, você não serve para nada, vai vender, né? Não é bem assim, nós sabemos que não é bem assim. E sou muito feliz por estar em venda, por estar aí mais de Encontrou em 33 vendas. anos, me encontrei Que legal. completamente em vendas. Então, esse é um pouco da minha história, né? Que bom. De Que começo aí. E a gente sabe que por trás de toda história tem muita coisa boa, né? Sim. E você que conviveu com o engenheiro Salvador Arena, eu queria saber como que era ele como pessoa, como era conviver com ele. Olha, o patrão como pessoa, é assim, eu posso dizer que ele era ímpar. Eu tive, assim, a grata satisfação de trabalhar com um homem que olhava para as pessoas. Ele não era só um empresário. Uhum. Ele gostava de gente. Isso que faz a diferença. Nem tanto que ele montou, por exemplo, a fundação em 64. Ele tinha, se eu não me engano aqui pelas contas, menos de 50 anos. Uhum. O patrão Ou seja, não muito era. jovem, ele já Muito estava jovem. Já olhando. pensando, né? pro Totalmente, futuro. totalmente. O patrão distribuiu participação em lucros em 64 também, quando pegou um pedido grande. E nem existia essa prática, Nem existia né? essa Nem era prática na época. legislação. Nada, nada. Ele já fazia a distribuição. Então, assim, ter trabalhado com ele, conhecê-lo, ele é um exemplo para mim. Uhum. O meu pai é um exemplo de figura masculina. Sim. O patrão nunca foi de segurar na mão da gente, né? Mas ele ensinava com as atitudes dele. Isso é muito importante, porque não é falado, e sim exemplificado. Ah, é. Então, tem passagens do Dr. Arena, que acho que nós vamos depois conversar um pouco também a respeito, que a gente vai citar, que mostra esse lado dele muito humano, né? Sim. E como empresário e líder, qual era a principal característica dele ali, esquecendo todo esse olhar de futuro, toda essa questão do ser humano que ele tinha ali por dentro, que ele acreditava nas pessoas, ele ali como o dono de toda aquela estrutura, né? Que imagino Sim.
que não era algo menor Sim, na a época, né? sim. E como líder, né? Ele sendo o exemplo para todo mundo, né? Que você já falou que ele já Exato. tinha isso na execução. Qual que era a principal característica? Felipe, a visão dele. Tem coisas que hoje, eu já estou aí chegando já nos meus 60 anos, né? Tem coisas que eu estou aprendendo hoje. Ele já tinha visão há 40 anos. Então, a visão do patrão era ímpar. Uhum. Eu, particularmente, a vivência que eu tive foi muito mais com ele, né? Sim. Mas a visão dele, da forma como ele chegava, né? A forma de tratar o cliente, a forma de tratar as pessoas, negócio, a visão dele de negócio. O sim e o não. Sim e o não. Ele tinha essa sensibilidade. Totalmente. Totalmente. Era algo assim fantástico. E fugindo um pouco do script, ainda hoje, algumas decisões que você precisa tomar, você lembra do jeito dele de pensar, da forma que ele agia, como ele agiria naquela situação? Eu acho que não só eu, como quem já conviveu com ele, né? Sempre pergunta, né? Como o patrão faria isso? Como ele faria nessa situação? Uhum. De que forma? Ou usar um exemplo, que na época você teve oportunidade. Lógico, as coisas mudam com o tempo. Não dá para fazer uma ação que foi executada no passado hoje. Sim. Logicamente, você tem que trazer tudo para a realidade do dia de hoje. Sim. Mas, com certeza, todos os momentos a gente lembra o que ele faria, né? Uhum. Como ele fez. Isso é muito importante. E é o que é mantido até hoje, Que é né? mantido É até essa hoje. essência, né? Essa essência, não sei se vocês permitem, Bia. Claro. Teve um caso que ele fez e até hoje repercute com um cliente nosso. Um cliente que você vê a visão dele, ok? A gente fala de marketing, correto? Nós falamos de foco no foco do cliente, aquela coisa toda. Veio um cliente e o doutor perguntou para ele, não, mas por que você não pega uma quantidade maior, uma embalagem? E ele falou, pô, eu não tenho, eu só tenho lá empilhadeira, eu não tenho uma ponte rolante para poder içar uma quantidade Uma carga maior, maior. uma carga maior. Aí o doutor ele falou, tá, faz o seguinte, compra o material que eu faço a ponte para você. E ele mandou O fabricar. doutor fabricou, ele pegou o material, fabricou a ponte para essa empresa, que até hoje a ponte existe, a pessoa Olha só, lembra. olha Isso só. faz coisas de Como 45, marca, né? 50 Como- anos. É. Olha o marketing. Né? Mas a preocupação também dele em contribuir com o cliente. Uhum. Eu faço a ponte para você. E até hoje a pessoa lembra. E o que eu acho interessante é, né, a termomecânica, fundada em 1942, a história conta que foram $200 em uma Exato. oficina mecânica, Exato. né? Exato. E você que acompanhou boa parte dessa evolução, principalmente, né, já quando você ingressou, já existia a Fundação Salvador Sem dúvida, Arena, sem dúvida. já muitos feitos que a gente conta hoje, ele já estava executando. Já. Talvez tinha outros nomes, né? Porque Sim. a gente que conhece da história sabe que tinham outros nomes, outras questões. Mas o que foi essa evolução, assim, né? Hoje, onde a gente... Não exatamente onde a gente está, mas todo esse processo em vida ali do Salvador Arena, fazendo essa empresa crescer. O que você viu acontecendo ali que mais chamou a atenção, Paulo? Nesse tempo. E conta se é verdade essa história dos $200. Sim, Porque sim, tem muito sim. empresário Não, curioso com essa história. Sim. O patrão, ele se formou em engenheiro aos 21 anos na USP, engenheiro civil. 21 anos, ou 21 seja... anos. Em 1936 ele se formou. Logo que ele se formou, ele entrou na época lá, que nós chamávamos lá de Light, né? Que era A empresa de de energia da energia época. de São Paulo. O curioso é que o patrão trabalhou com o engenheiro Billings, Uau. Olha só. que é na construção da represa Billings, Uhum. né? Que é exatamente lá na usina de Cubatão. Então, como naquela época o mercado era fechado, você não trazia peças importadas de fora. Quem projetava essas peças era o doutor Arena, engenheiro Salvador Arena, que projetava as peças. Então, você vê, o patrão trabalhou com Billings. Uhum. Né? É algo assim que a gente não passa, né? Não, nem imagina. Como Billings faz parte da história só. faz parte da O história. Salvador Arena também, né? Também, É. também. Aí o patrão, ele, um certo tempo, ele ficou na Light, nessa empresa, e ele saiu dessa empresa com $200 e montou a termomecânica. O curioso é que ele começou fazendo forno de padaria, né? Olha só. Forno de padaria, construindo forno de padaria, e ele contava, né, que de madrugada, 4 da manhã, 3 da manhã, que ele saía para poder dar assistência, né, para os donos de padaria, porque essa tecnologia existia muito pouco, que era forno elétrico, e não
forno com madeira, né? Uhum. Não usava Então, madeira. não era uma tecnologia comum à época. Não era, exatamente. Ele que praticamente trouxe a tecnologia. Olha só. Já nesse momento, ele já fazia algo diferente. Com a Segunda Guerra, em 42, 43, 45, sobrou muito equipamento, né? Nos Estados Unidos, principalmente. E ele trouxe alguns equipamentos dos Estados Unidos que começou a fazer os não ferrosos. Seria as barras, né? Seria as buchas. Foi aí que ele começou. E aí ele soma essa experiência dos fornos de Soma padaria. porque hoje mesmo nós estávamos conversando com um colega nosso e um forno que era para fazer tratamento térmico de um tarugo, de um billet, né, que é para fazer a extrusão do semi-acabado, tem mais ou menos a concepção de um forno de padaria. Que ele não me ouça isso, né? Mas é uma percepção nossa, né? Exatamente. E detalhe que tem uma padaria em São Paulo que tem esse forno até hoje tem, né? até hoje tem, na Moca, E exatamente. funcionando, ele não está lá. Ali perto da Salim Maluf, né? Exato. Quem quiser comer o pão fresquinho lá depois, eu vou deixar na Deixa, descrição deixa. o endereço. Exato, para conferir, né? E leva a gente junto para Tá escrito Arena, né? Se eu não me engano, Tá escrito na Arena. Arena, né? Arena, exatamente. Legal. E é um legado, assim, muito bonito. A gente escuta falar muito sobre isso, Sim. né? Qualquer lugar que a gente vai, todo mundo tem história bonita com o engenheiro Salvador Arena. E depois, assim, de 84 anos quase da fundação da Termomecânica, o que vocês acham qual foi o diferencial, assim, para manter essa essência até hoje? Para trazer esse legado até os dias atuais. Mesmo depois de tanto não apagar, Mesmo né? depois Não de tanto apagar. tempo. E talvez as histórias lá do começo ainda, né? O Paulo acabou de comentar a história, né? Você trabalhou na Light com o engenheiro Billings. Isso traz um legado, né? O que vocês acham que foi capaz de manter isso? Hoje tem uma preocupação muito grande. Preciso abrir um negócio, empreender, fazer alguma coisa. Mas e depois que abre? Como é que faz para manter 84 Exato. anos, né? Uhum. Eu atribuo a 2 pontos principais, né? Primeiro, propósito e segundo, cultura. Eu acredito que quando você tem propósito, não é um negócio que finda em si mesmo. Uhum. Então, na Termomecânica, nós não atuamos ou trabalhamos para enriquecer um acionista, né? Então, o negócio não finda em si mesmo. Para que eu estou fazendo tudo isso daqui? Não sei, deve ter alguém que está ganhando muito dinheiro com isso. Uhum. Não, a gente sabe, né? Porque a fundação está aí, né? A Fundação Salvador Arena. E a gente sabe para onde está indo o nosso trabalho, Sim. A gente sabe onde o lucro é direcionado, reinvestido na própria planta. Então, você vê as crianças lá no colégio, as obras sociais. Então, você sabe para quem você está trabalhando e de que forma. Então, você sabe que tem um propósito. Sim. Né? E segundo, que a cultura, eu acho que ela é fundamental. Né? O Peter Drucker, que é o pai aí da gestão moderna de administração, ele já dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. É isso aí. O que ele estava dizendo em relação a isso? Você pode contratar os melhores profissionais, você pode ter a melhor estratégia, e é importante, a gente tem que sentar para fazer estratégia. Uhum. Só que uma empresa senta uma semana do ano, faz aquela estratégia, plano diretor e tudo mais, importantíssimo. Fizemos nós recentemente, né, para o próximo período, extremamente importante. Só que as outras 50 semanas. Então, quem conduz a empresa durante todas essas semanas é a cultura. Porque a estratégia vai dar a direção, é a estrada, é o que pavimenta. Uhum. Agora, a cultura vai definir o que a gente faz em todos os outros dias. E às vezes é até estranho, né? Porque quando se fala de cultura, as pessoas se chocam um pouco, né? Cultura, então deve ser uma coisa ruim. E na sua visão, a cultura ela é algo essencial, né? Essencial. Ela é determinante, ela é essencial. Ela que vai dar essa velocidade, porque você pode ter a melhor estratégia. E aí, pessoal, saímos das nossas reuniões, a estratégia está montada. E agora? É a cultura que vai fazer isso adiante, é o que vai conduzir. A velocidade, o quão interessado a equipe vai estar em fazer esse trabalho acontecer. E na Termomecânica a gente vê isso todo dia. Seja na área fabril, na área administrativa, vem um desafio, vem uma mudança de legislação, vem uma mudança na fábrica, uma máquina nova, um desafio de entregar um produto para um cliente. Um olha para o outro, a gente já sabe o que tem que fazer. Sim. Bora. Então não tem assim, mas tem um feriado aí, mas eu não vou... Não. Ninguém quer saber, todo mundo na mesma vai linha, todo mundo na mesma linha, e a cultura é importante por conta disso. E eu acho que não tem cultura boa ou ruim. Tem que ter a cultura e ela tem que ser forte. Você pode ter indústrias como, por exemplo, Amazon e Apple, cultura fortíssima, mas totalmente diversas, antagônicas. São únicas, né? São únicas. No seu negócio, elas são únicas. Eu já vi o CEO deles falando, né? Um brasileiro, o Alex, ele presidiu as duas, ele falava assim, não tem nada a ver a cultura de uma com a outra.
Só que como é importante essa cultura para o negócio. Uhum. Então, a cultura da termomecânica, ela é diferenciada, ela traz, assim, um diferencial para um negócio muito grande. Pode falar. Pode falar. Perdão. Não. E eu ia comentar que faz total sentido, né? Porque 84 anos, a TM, nesse tempo, teve que se reinventar por causa de mercado, né? Teve que Sim. acompanhar as tendências, mas a cultura e o propósito estavam ali à Exato. frente de tudo para Exato. seguir aquele caminho, né? Começa que a empresa foi montada em meio à Segunda Guerra. É. Começa daí, né? Então, Tinha que ser uma base muito forte, muito de fato, sólida, né? muito sólida, né? Sem dúvida. O que traz, o que move é o propósito, né? Sim. Uhum. Eu acho que é interessante que a gente conversou no caminho, o Átila perguntou exatamente essa pergunta. Eu respondi a mesma coisa. E na mesma ordem, propósito e cultura. Cultura. Então, isso mostra que sim, há um Sim, propósito tá e é uma cultura. Tá entronizado de né? fato, né? Exato. E o Átila tem diferença o quê? De uns 5 anos. Né? Eu acho que um pouquinho O pessoal mais. não pode mentir, tá? Vamos falar a não idade. não pode Pula mentir. esse Mas assunto. também não precisa falar tudo. Eu sou bem mais novo, dá pra ver do que o Paulinho, né? Então, você percebe um jovem, uma pessoa bem mais experiente, né? Você vê que ainda tem o mesmo propósito, o mesmo pensamento, que é cultura e propósito. E funcionou, passou, né? Porque a gente trabalha com a geração do Paulinho e a gente quer estar junto deles para aprender. Uhum. Poxa, ele trabalha com o Dr. Arena. Eu tenho muito que aprender com ele. Sim. Então, e é interessante que assim, ele nunca sentou, seja ele, seja algum outro executivo da empresa, nunca sentou e falou: vem cá, toma nota que eu vou te passar a cultura. Vou fazer um ditado da cultura para você. Precisou, né? Era Não. visível, né? A cultura é pelo exemplo. É. Então a gente percebe na forma de se portar, numa tratativa com o cliente, no dia a dia, né? Porque a rotina, o dia a dia diz muito. Uhum. Às vezes a gente acha que é um evento que vai, vou fazer um evento para dizer como que é a cultura termomecânica. Não vai funcionar. Funciona. É o dia a dia. Então preciso olhar para ele e entender. E passou, porque quando eu elenco propósito e cultura e eu percebi que ele também, uau. Se tivesse que escrever, os dois escreveriam a mesma coisa. mesma Eu coisa. escrevi, Sem ele combinar. falou, Você mas eu escreveu? escrevi. Ele escreveu, Legal, eu que escrevi. legal. É. Agora, o Paulinho falou uma coisa interessante lá no começo, que foi que muitas decisões se tomam e se pensam como o Dr. Arena faria nos dias de hoje, né? Mas uma coisa é fato, muita coisa mudou, né? Os tempos são outros, as gerações são outras, né? Sim. E vocês que estão há bastante tempo na empresa, principalmente o Paulo, que teve essa questão que conviveu com o Salvador Arena, e o Átila, que teve essa convivência, talvez mais no âmbito estudantil, mas que depois entrou numa empresa que conhecia a cultura, o que mudou? Assim, nesse período, nesses últimos 25 anos, né? O que mudou na termomecânica que foi se aperfeiçoando ou se adaptando, na opinião de vocês? Quais foram as principais mudanças? Acho que responder só, Átila. A resposta vai ser quase a mesma. Não, mesmo, pode responder. A gente poderia falar de tecnologia, de maquinário, processos, né? Isso é natural, porque a empresa que tem um bom planejamento estratégico e a cultura impulsionando todas essas mudanças, seria inevitável não ter essas mudanças, né? Mas as pessoas, e quando eu digo as pessoas, não é uma troca de pessoas, são as mesmas pessoas mudando, vendo um cenário desafiador. Então, eu olho para mim durante esses 25 anos, como houve uma mudança tão grande. Então, as pessoas mudaram, né? Então, eu acho que quando você olha um processo fabril, ok, ele mudou, né, Paulinho? Mudou muito. Mas a tecnologia, gente também, né? Para lidar com o público novo, lidar Sem com os dúvida. jovens. As mesmas pessoas foram se adaptando, né? Exato. Ao longo A do mudança tempo. do mundo em Do geral, mundo, né? Elas foram Não é nenhuma se questão adaptando. interna, porque não tinha nada de errado, já era um case de Não, sucesso, não, né? Já era. Não. Mas as pessoas conseguiram enxergar essa mudança e se adaptou, se adequou a essa mudança. E uma coisa que o doutor falava que é importante, né? Que está escrito isso. Ele dizia que o capital físico ele ajuda, mas é o capital humano que faz a diferença. E ele dava proporção ainda. 20% é capital físico e 80% São as é o pessoas. capital. São pessoas. Né? Agora também, né, Átila, é assim, eu vejo que as pessoas também, elas gostam daquilo que fazem. Uhum. Esse propósito que nós citamos há pouco, ele leva as pessoas também, né, Sim. a fazer mais, sempre um pouco mais, se adaptar, buscar desafios, buscar coisas que ninguém faz, nós queremos fazer um pouco mais daquilo que a gente deveria fazer. Eu acho que isso que move a gente, né? É isso que move a termomecânica ao longo dos 84 anos.
E como o Átila comentou, a gente já comentou, é exemplo, tá? É. Não adianta eu falar, Bia, vamos fazer aqui, eu ficar de braço cruzado, né? Eu sou o primeiro que tem que A mostrar gente que aprende nós temos que olhando, fazer, né? Vendo olhando, as pessoas fazendo. olhando. Eu acho que isso é o grande diferencial. E a gente falou de tecnologia, que é importante, né, de desenvolvimento, e a gente sabe que a termomecânica ela teve um papel muito grande para o desenvolvimento do ABC, né, principalmente ali para a região de São Bernardo. Então, quando a TM chegou ali, era a termomecânica, não era um bairro Plantação de residencial, batata. era plantação, No entanto eram os que batateiros. Os batateiros. Os bernardenses São são os Bernardo- batateiros. nós somos Batateiros. batateiros, né? Porque nós estamos há tanto tempo também, mas eu me considero também batateiro. Exato. E como vocês enxergam essa contribuição assim que a termomecânica teve para a região e para a indústria nacional assim como um todo? Para a região, ela chegou junto, por exemplo, com empresas grandes também. Uhum. Porque a termomecânica, ela destaca, né? Sempre destacou, né? Por ser uma empresa que sempre olhou para os funcionários. Questão de benefícios. Tem um exemplo, por exemplo, quando eu cheguei na termomecânica, vocês não tinham nem nascido, né? Acho que nenhum de vocês aqui, pelo amor de Deus. Nós tínhamos uma cooperativa. O seu pai, Felipe, provavelmente comprou nessa cooperativa. E era tudo custo. Então, nós comprávamos arroz, feijão, cobertor, sapato, calça, calço Westop. Vocês sabem o que é calço Westop? Não. Vocês não sabem o que é calço Não. Westop. Vai ter que pôr A uma legenda. figurinha Exato. para exemplificar. Exato. Depois vocês pesquisam o que era calço Westop. Eu também não sei, eu sou bem mais Não, novo. você também. Também não sei. Edição, corta essa parte da idade, tá? Então, o patrão já oferecia isso. A gente fazia compra a custo. Uhum. Teve uma vez a Panex, já não está mais em São Bernardo, mas ela ficou muitos anos em São Bernardo. O patrão comprou caminhões e caminhões de panelas para nós. Tudo a preço de custo. E repassava E repassava para nós a preço de custo. Que legal. Então, era diferenciado. Então, a termomecânica contribuiu muito para o ABC e continua contribuindo muito para o ABC. Uhum. Né? Então, acho que se mistura a termomecânica, ABC São Bernardo. O patrão fez até um poema, né? É. Um Minha poema. namorada, Minha né? namorada. Chama São Bernardo São Bernardo interessantíssimo. Perfeito. E a empresa ela evoluiu muito além dos produtos de cobre, né? Então, hoje o portfólio da TM é enorme, com outras unidades Fabris também. Conta um pouquinho para a gente aí dessa... Sim. Hoje a gente rompeu fronteiras. Hoje nós temos uma fábrica no Chile, temos uma fábrica na Argentina. Uhum. Não é o mesmo portfólio que tem aqui em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, Brasil. Mas contribui também. Temos CDs nos Estados Unidos, 2 CDs nos Estados Unidos, um na Carolina do Norte. Califórnia, né, e Carolina do Norte. E temos também no México, um CD no México. Temos uma fábrica em Manaus. Temos também um centro de distribuição aqui em Joinville para atender os clientes ali da região. Uhum. Então, temos agora recentemente, né, inaugurando, porque faz um ano, o centro de serviço, que é para vender quantidades pequenas, tanto para pessoa física quanto para pessoas jurídicas. Legal. E, de forma geral, se eu esqueci alguma coisa, Átila, você que é mais novo que eu, você tem a memória melhor. Não, imagina. O público conhece bastante, né, Paulinho? A fábrica 1 e a 2, porque está ali no RUD, né? Mas perfeito. olha quantas outras unidades de negócio importantíssimas, né? Então, a 1 e a 2 são 2 fábricas gigantes. Tem a 3 também, onde está o alumínio. Então, a termomecânica rompeu... Isso sim é disruptivo, né? Disruptivo, né? Porque tudo começou. Se bem que na época, eu não quis te cortar, mas aqui tem um parênteses importante. Na época do Salvador Arena também se produziam itens de alumínio, não se produzia? Se produzia as ligas de alumínio. A gente fornecia algumas peças, por exemplo, para a própria Volkswagen, para a própria Mercedes-Benz, mas eram ligas, né? Ligas de alumínio. De alumínio. Então já tinha um pouco no DNA da Mas termomecânica. não era um produto ainda tido como inimigo na época, ou não? Não diria inimigo, né? Mas eu, particularmente, se falasse de alumínio, eu não gostava muito. Hoje já sou apaixonado. Hoje já é apaixonado. Já sou O apaixonado. maior defensor do alumínio é o da Paulo termomecânica César. é o Paulo César. Vendeu cobre a vida Não, inteira. tem- Agora mas, ele... gente, Para uma mas- máquina na produção que seja do cobre, ele fica bravo. Mas quando para uma do alumínio... Aí... Não, mas é complica. porque é o caçula. O caçula, você dá uma passa a mão na atenção um cabeça. pouco melhor. Entendi. Né? É Eu o fiquei um tempo caçula. ali na produção do alumínio, vou te falar. Não era fácil. Não. Não era Apanhou fácil. bastante. Mas eu te cortei, Átila, desculpa. Não, Imagina que era a fábrica 1 e a fábrica 2.
as ligas de cobre. E na 3, o alumínio, tem uma fábrica linda ali, altamente tecnológica, altíssima produção, tá indo muito bem a planta, né, Paulinho? Sim, tá indo bem. Então, Respondeu bem, né? O mercado acho que ficou... o mercado sabia, poxa, a termomecânica entrou em alumínio, então o mercado sabe da nossa seriedade e que a termomecânica não entra para se aventurar em nada. Mas, ok, eles são muito bons no cobre ali, mas hoje a termomecânica respondeu que no alumínio ela também... Ô Paulo, e quando se falou de internacionalizar a termomecânica, né? Porque eu imagino Sim, a tua vida ali dentro, sim, né? sim. Acho que conhece todo o mercado, todos os clientes, todos os produtos, todas as aplicações, e de repente um iluminado, como a gente diz, aparece e fala, vamos internacionalizar. Exato. Felipe, é algo que você não digo que estava preparado, porque nós não fizemos curso para sair para fora, né? Mas assim, eu diria que foi muito, a acurácia, né, disso tudo foi muito boa, porque a gente se transformou hoje do que nós somos indo para fora. E é realmente, como se diz lá no interior, né, tem que esse mundão de meu Deus aí, né? O Brasil representa 1%, né? Aí você pode dizer assim, puxa vida, 1%, né? É muito pouco, mas olha, nós temos 99% para crescer. Né? Então, o céu é o limite, o céu né? é o limite. Às vezes até fora do céu, né? Até fora do céu. Porque existem aquelas aplicações aeroespaciais, né? Exato. Que você pode sair até para fora, né? Exato. Então, eu diria assim, foi algo que realmente ele naquele momento criou uma ansiedade, mas felizmente a gente conseguiu, né? Depois disso, até estar hoje nos Estados Unidos, nós estamos na Europa, nós estamos no Japão, nós estamos na África, nós estamos na Austrália. Então era algo impensável, né? Porque o nosso centro era aqui, o Brasil, né? E fugiram do script. Como a doutora Arena reagiria a isso? Eu não podia deixar de perguntar. Não, eu acho que o doutor reagia muito bem, porque na época dele a gente chegou a exportar, né? Sim. Nós chegamos a exportar para os Estados Unidos e tal. E o doutor ele enxergava, até estava mostrando para o Átila hoje, ele diria que a competitividade é mundo, não é Brasil. Sim, Né? sim. Ele até falava, pô, você fecha, se você fechar, fica igual flor de estufa. Não, tem que abrir, porque essa questão você tem que evoluir com o mundo. Quem é mais competente, quem é mais eficiente, né, ele vai consegue se desenvolver. Então, eu diria que talvez, espero que ele esteja muito feliz conosco. Com certeza, né? Com certeza. Mas a gente já está chegando no final da nossa conversa, né? Foi uma conversa muito boa. E para encerrar, assim, eu queria perguntar para vocês hoje como que o Dr. Arena estaria em relação a tudo que está acontecendo na TM, todas as mudanças, todas as evoluções. Qual seria, assim, o pensamento dele? Ele estaria feliz? Ele estaria satisfeito? Fala primeiro. Você quer primeiro. falar? Esse legado. Bia, eu imagino que ele estaria muito feliz. Muito. Porque, primeiro que ele deixou o legado para pessoas que são pessoas competentes, são pessoas dedicadas. Uhum. Né? Ele até escreveu uma vez, né, que 90% é suor, né, transpiração, e 10% inspiração. Então, para quem ele deixou, que é o nosso conselho, né, são as pessoas que ele confiava. Né? Essas pessoas, ele deve estar feliz porque essas pessoas multiplicaram. Uhum. Eles multiplicaram a termomecânica. Tanto na questão da fundação, com tudo, lógico, com exemplo, com estrutura que ele deixou, mas essas pessoas são incansáveis até hoje para trazer o que é melhor para a termomecânica, para trazer melhor para a fundação, que é fazer o que nós estamos fazendo na questão, né, de tratar as pessoas, educação, moradia, saúde. Uhum. Então, eu acredito piamente que ele deve estar muito feliz, ou ele estaria muito feliz com aquilo, orgulhoso. A fábrica, vocês sabem, nós investimos milhões na fábrica, nós transformamos setores. E investe todo ano. Todo ano nós investimos. Está muito em linha com o que o Átila falou, né? De que a gente
tem muito maior outros valores, mas nós não deixamos de nos atualizar, né? Correto. Tanto no âmbito da tecnologia, quer seja ela sistema, quer seja ela operação, quer seja controles, né? E isso é uma receita do sucesso, né? Podemos dizer que é uma receita do sucesso, né? Com certeza. Eu acredito que se ele entrasse hoje em qualquer uma das plantas, né? Sem combinar em dia e horário pra gente organizar. Tudo do jeito bem que tá. sumia todo mundo, né? Quando ia pra planta, Como né? que é a Mas história? Parece que tem o Arena Móvel, né? não, permite, Átila? Mãe, com toda certeza. O patrão, na década de 80, 90, ele cortou 2 Fuscas. Você imagina, um menino cabeludinho, porque hoje eu sou careca, o cabeludinho que queria comprar um Fusquinha, que era o sonho de qualquer um, comprar um Fusquinha. Ele cortou 2 Fusquinhas, um azul e um amarelo. Cortou, ele fez da o termomecânica. conversível. Um azul e o outro amarelo. Amarelo. O amarelo ele usava na 1. E o azul que ele usava na 2. fábrica 2. Na 2. Então, a gente chama de arena móvel, né? Uhum. Então, toda vez que ele pegasse o Fusca, porque ele usava esse Fusca para poder ir à fábrica, né? A hora que esse Fusca ia para a fábrica, não sei porquê, mas subia todo mundo. Sim. Não entendo ainda, estou tentando entender, né, Átila? Mas hoje eu acredito que se ele aparecesse para dar uma verificada lá, a gente não assumir, não. Todo mundo ia ter muito orgulho de mostrar e eu tenho certeza que ele ficaria muito Ia feliz. querer ter esse tempinho com ele também, né? Porque Você a sabe fábrica que- está muito organizada, está produzindo muito bem, evoluiu muito. Então, tenho certeza Investiu, que né, em tecnologia. investiu. Aham. Você sabe que quando eu entrei na TM, aí agora abrindo aqui, quebrando o protocolo, a área que eu trabalhei tinha um computador. Tinha somente um computador. E logo veio... Você tá bem. Quando eu entrei, só tinha um computador para a fábrica Pra fábrica toda. inteira. Entrei na época boa já. Já tinha pra todo mundo. E aí, Já de cada um E tinha o seu. aí, era uma disputa, né? Porque era um computador no setor, todo mundo tinha alguma coisa que queria, né? Aproveitar a tecnologia ali para usar tal. E logo veio a implantação de sistema, né? Então a gente implantou um ERP que foi disruptivo também, né? Porque usava aquela telona azul e aí a coisa foi mudando tal. E aí, passado alguns anos, alguém fez um comentário assim, imagina se o Dr. Arena tivesse aqui e visse todos esses computadores e tal, e não sei o que ele ia pensar? Aí eu pensei 2 vezes e falei, eu vou ter que falar. Eu falei, olha, se o Dr. Arena fosse vivo, ele nem teria visto os computadores, porque ele já estaria em outra fase, seria tudo na nuvem, tudo tecnológico, e nem o computador não estaria sendo mais usado. Lógico que é uma brincadeira, porque a gente olha muito para a tecnologia, né? Hoje falando de inteligência artificial e tudo mais, está todo mundo muito conectado, mas é pelo fato da gente sempre ouvir, né? Que ele era um homem à frente do tempo, visionário, né? Então ele sempre estaria com certeza buscando isso, né? Sem dúvida. Eu sei que da história ele trouxe muitos profissionais de outros países, né? O próprio Japão, né, Paulo? Acho que trouxe 5 ou 6. Por quê? Porque ele queria aproveitar o melhor do conhecimento, da técnica japonesa para colocar numa empresa de cultura italiana, né? Porque ele trazia sua cultura italiana. O laboratório da TM é de ponta desde que eu me conheço como gente. Quando eu cheguei na Termomecânica na década de 80, já era um laboratório totalmente sofisticado com os melhores equipamentos. Então, ele olhava para isso, para a qualidade do produto, para entregar o melhor para o cliente, né? Sim. Sempre foi a visão dele. E a gente, falando de cultura, falando de estratégia, de desenvolvimento, a gente às vezes é um pouco saudosista. Então, eu vi ano passado, as pessoas falavam assim, não, porque na minha época, aqui, ó, a gente vai fazer inventário. Era um cartãozinho, ou era numa máquina, não era essa máquina tão moderna, eram processos mais rústicos, era isso, era aquilo. Ok, é legal para mostrar de onde a gente saiu e para onde a gente já está chegando, para onde a gente já está. A gente só tem que tomar cuidado para a gente, de repente, não matar a inovação. Porque às vezes você fala assim, você está dando a impressão de que era melhor. Né? Então, para a época era a melhor prática. Sim, e eu tenho certeza que para a época era o melhor que tinha. Era o melhor que tinha. Era o melhor que tinha. Então, né, o doutor era assim. Mas se fosse hoje, eu concordo com você, Felipe. Ele teria até mais à frente, porque o doutor né, visionário, tinha uma cabeça que não dá nem para comparar. Mas ele ficaria muito orgulhoso de ver a evolução que a fábrica teve. Que legal. Que legal. E é um diferencial que a TM tem também, né? A gente não espera aquela tendência acontecer, a gente está se preparando antes, né? Então,
Então, a gente está um passo, Um passo à à frente. frente. Exato. Exatamente. Porque depois que acontece também, para você se adequar, demora um tempo, né? Sem Isso dúvida. Então, tá estudando para estar preparado. Sim, os setores de engenharia da fábrica, né? Todas as engenharias, seja tecnológica, seja quando você vai olhar para inteligência artificial, processos, eles são o quê? Uma forma institucional de materializar a essência da termomecânica, É isso aí. Exato. que é a inovação, que é estar à frente, é estar na vanguarda. Então não dá para você ser líder à toa por acidente. Uhum. Então, esses setores bem É se organizados, desafiar todos os dias, né? todos os dias, né? Não se perdendo nas rotinas, né? Mas fazendo da rotina o propulsor para o desenvolvimento. Maravilha, muito bom. Queria agradecer a participação de vocês. Foi uma conversa muito rica, Sim. Muito uma bom. conversa muito legal. Inspiradora, né? Inspiradora. Obrigado. Inspiradora. Obrigado, Dando gente. histórias aí de Salvador Prazer Arena, enorme. que é sempre um prazer. Vai ficar A para as gente próximas tá. gerações, viu? Exato. Ah, Porque esperamos. E tem daqui que uns ficar, 10 né? anos, o pessoal vai estar assistindo, talvez não no computador, Sim, eu não sei o que sim. vai De ter outra daqui forma, a né? Vai estar 10 puxando na anos. tela assim, né? Com a mão. Com o dedo. vendo- Mas vão ver vocês, vão falar, caramba, quanta história, né? É isso aí. Obrigada, gente, pela Nós que participação. agradecemos. Bia, Muito nós que obrigado, agradecemos. Bia, Foi um prazer estar aqui. obrigado. Muito obrigado. Um prazer. É uma honra Prazer. estar do seu lado Tá do seu também. lado também, Átila. Obrigado. Muito bom. viu? Obrigada a todo Obrigado. mundo que assistiu, que acompanhou. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, @termomecânica_sp, no nosso canal do YouTube também, que vai sair mais episódios. Esse é só o primeiro, né, da nossa série, mas vai sair muito mais aí, tá bom? E até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Até a obrigado. próxima. Obrigado. Tchau, tchau.